Entremos então no momento da palavra, no Domingão do Cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do Cordão. Tema de hoje: por que algumas pessoas não permanecem em nossa vida? Evangelho de Lucas, capítulo 15, versos de 11 a 13. E disse Jesus: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, esse que pediu os bens, o filho que queria ir embora, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Para quem não entende o que quer dizer isso, gastou em jogos, cassino, prostituição, drogadição e sabe-se lá o que mais. Entendamos que nesses versículos fica claro que é uma parábola que Jesus está dizendo do filho pródigo, quando nós, que já somos filhos e filhas, considerados realmente íntimos do Senhor, resolvemos de forma deliberada nos afastar de Deus. Alguns por inocência, pensando que o fato de não estarem congregados numa denominação evangélica ou católica, seja qual for a denominação cristã, estão desviados de Deus, sentem-se pródigos, quando na verdade o filho pródigo é aquele que não pratica mais a obra de Deus. É aquele que não obedece mais a sua palavra. Porque quando nós obedecemos a palavra, o congregar, o estar como corpo, é uma consequência natural da obediência. E esse filho pródigo, obviamente, o pai, com muita dor, permitiu que aquele filho saísse fora de casa. Evidentemente que ele sabia que o filho poderia estar sofrendo ou vivendo na miséria, mas ele permitiu que o filho passasse pelas consequências de suas próprias escolhas. Muitas vezes, quando nós decidimos mudar de ares, partir para outros ares, Deus permite que assim nós o façamos, para que nós aprendamos a fazer as escolhas de acordo com a sua soberana vontade, e não através do nosso coração enganoso, porque as nossas emoções são enganosas, e muitas vezes somos traídos pelo nosso próprio coração. E eu quero ler aqui alguns versículos. Na verdade eu não vou ler esses versículos, eu vou narrar essa história que os leitores da Bíblia conhecem muito bem, que é o livro de Ruth, que foi um livro escrito algum tempo depois do livro de Juízes, lá no Antigo Testamento, há cerca de 1370 anos antes de Cristo, cujo autor é desconhecido. Ele conta a história maravilhosa da sogra e 2 noras. Nós que culturalmente tiramos onda da sogra, né, fazemos piada de sogra, o próprio Deus usa como metáfora aquilo que culturalmente, já por tradição, é zombado. Ele usa justamente isso para metaforizar e contar o quão grande pode ser um amor nos relacionamentos quase que impossíveis, relacionamentos difíceis. E esse livro, onde conta a história da Noemi, que é a sogra, a família toda, ela estava fugindo da seca que tinha acontecido em Judá e foram morar numa cidade chamada Moabe, com o seu marido chamado Elimelec, seus 2 filhos, Malom e Quilom. Os 2 filhos conheceram e se casaram com 2 moabitas, no caso Ruth e Orfa. Tendo morado por um período aproximadamente de 10 anos, morreram o marido e os 2 filhos de Noemi. A Noemi, triste, arrasada com a perda do marido e filhos, ao saber que havia cessado o tempo da seca e que Deus havia abençoado o seu povo, dando-lhes alimento, ela decidiu voltar para Judá com as 2 noras. Assim, ela, com as suas 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, irmãos, a Noemi, observando o luto que não só ela estava sofrendo, como também as 2 noras, a realidade dos fatos, ela chegou e falou para as noras: voltem para a casa de vocês, para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os meus filhos, com os falecidos, inclusive com o meu marido. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar, quem sabe até de um outro marido. Beijou cada uma delas, se despediram, abençoaram-se, mas elas começaram a chorar profundamente, aquele choro de quem não quer partir, aquele choro de quem está envolvido emocionalmente. Não, voltaremos contigo para junto do seu povo. E Noemi insistiu para que cada uma das suas noras retornasse à casa de seus respectivos pais. Muito choro contido, colocado para fora, mas a Orfa, uma das noras, deu um beijo de despedida de sua sogra e ficou em Moabe. Retornou à sua família. Apesar do coração apertado, essa partiu e voltou para a prática antiga, com seus deuses de escultura, os quais a sua família, por tradição, adorava. Todavia, a outra moabita, a Ruth,
Essa respondeu: não insistas comigo que eu te deixe, minha sogra. Não me proíbe de te acompanhar. Aonde tu fores eu irei. Aonde tu ficares eu ficarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde tu morreres, ali eu também serei sepultada. Que o Senhor me castigue, minha sogra, com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Irmãos, há pessoas que Deus precisa tirar da sua vida para você seguir em frente. Não segure ninguém que não queira de fato caminhar contigo. Não segure ninguém que não queira de fato caminhar contigo. Não segure absolutamente ninguém que não queira permanecer na sua vida. Esse ano de 2021, muitas pessoas partiram, já disse, por óbito devido a enfermidades, como o Covid-19, mas aqui nessa palavra que Deus nos traz hoje, essa reflexão quanto ao porquê de pessoas vivas, saudáveis, que praticavam da mesma comunhão, simplesmente resolveram se afastar. E a gente se questionava. Talvez a própria Noemi, preocupada com Ruth, o coerente era que realmente ela também se afastasse daquela luta. E a Ruth, afeiçoada à sua sogra, professando a mesma fé no mesmo Deus, abrindo mão daquela idolatria do passado, enquanto a outra, a órfã, resolveu ficar e adorar os deuses antigos. Quando a pessoa não tem, irmãos, de fato, uma conversão genuína, ela não permanece ao nosso lado. Nós do Ministério Cristão Cordão de Três Dobras não fazemos acepção de ninguém. Sabemos que há pessoas que estão chegando aqui e nós as aceitamos da mesma forma que Jesus fala: venham como vocês estão, deixa que o meu Espírito transforme você. Vem logo, vem. Pega o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, o peso está com vocês. Vocês só vão perceber isso quando de fato se entregarem para mim, mas vocês vão ter que andar como corpo, porque eu só consigo permanecer no meio de vocês quando vocês estão juntos como corpo, porque a única forma de eu protegê-los é vocês sendo igreja, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, mas vocês individualmente são como membros fora do corpo. É como um braço amputado, é como uma perna sem conexão, sem o sangue da vida. E nessa história de Ruth, nessa história de Noemi, a gente aprende que o que Deus faz agora, muitas vezes nós não estamos compreendendo. Como João fala no capítulo 3, verso 7. Por isso, ao invés de a gente se entristecer, abençoemos aquela pessoa que sai de nossas vidas, meus irmãos. E sigamos em frente, pois certamente Deus está nos livrando de coisas ruins que possam impedir, atrapalhar nossa caminhada. Especialmente aquelas pessoas que Deus coloca por um tempo, até para nos ajudar, para nos instruir na nossa caminhada, especialmente a caminhada cristã. Estamos falando para a igreja aqui essa noite. E essas pessoas acabam, de certa forma, se sentindo donas da gente, porque elas nos pegam de forma tão simples, de forma tão desprotegida. Quando nós chegamos no Evangelho, nós não conhecemos absolutamente nada e nos tornamos reféns de algumas falsas doutrinas e acabamos ficando presas a isso. Mas quando nós buscamos Deus, o Espírito Santo vai nos dando discernimento, vai nos dando sabedoria e nos dá autonomia de caminharmos livres nessa terra. Por isso que a sua palavra nos diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E nós não nos apegamos mais a sentimentos que muitas vezes só nos vão trazer tristeza, porque por mais que nós busquemos compreender por que algumas pessoas para as quais nós não fazemos e não fizemos absolutamente nada, simplesmente resolveram se afastar de nós, porque talvez a doutrina fosse muito pesada, porque era duro caminhar conosco, como Jesus falou aos seus discípulos: será que vocês querem também se afastar de mim? Não, Senhor, só tu tem palavras de vida eterna, para onde é que nós iremos se não for contigo? Há pessoas que não suportam essa doutrina, há pessoas que não suportam essa verdade e resolvem se afastar. Não, está muito pesado, está muito chato, é muita reunião, a cada 15 dias eu tenho que ouvir a palavra de Deus, é demais para mim, eu não consigo isso. Eu queria que fosse uma vez a cada 2 meses. Essas vão morrer de inanição, vão morrer subnutridas espiritualmente, porque não tem conteúdo espiritual para permanecer, não tem conteúdo. E algumas dessas que se aproximam no primeiro momento, que pensam que vão se perpetuar, elas têm a presunção de achar que são nossas donas. Se não fosse eu, ele ou ela não seriam nada. Se não fosse eu não teria nada. Graças a mim, essa pessoa é o que é hoje. Graças a mim, essa pessoa tem o que tem hoje. Nos relacionamentos conjugais, especialmente, isso é muito comum. E Deus começa a separar o joio do trigo. Algumas pessoas realmente se afastaram do cordão. E sem entendermos, naturalmente ficamos questionando qual seria o motivo. Essas pessoas pareciam até estar alinhadas conosco, pareciam ter compreendido o Evangelho de Jesus, que é amor, que é união, comunhão. Parecia que compartilhávamos da mesma fé, de um profundo vínculo de amizade,
mas só parecia. De repente, simplesmente sumiram. Escolheram deliberadamente um caminho diferente. Então, irmãos, apesar do nosso livre-arbítrio, apesar de tudo aquilo que Deus nos dá como liberdade, ao escolhermos as pessoas com quem queremos nos relacionar, quando temos uma vida no altar, na pessoa do Espírito Santo, quando verdadeiramente nos tornamos igreja, corpo de Cristo, o próprio Deus direciona nossos passos e simplesmente afasta de nós aquelas pessoas que não têm boas intenções em seus corações. Quando aprendemos a amar o próximo como Jesus nos amou, e portanto, mesmo não fazendo acepção de pessoas, nem sempre conseguimos identificar se essas pessoas são ou não realmente autênticas. A gente não sabe muitas vezes as intenções das pessoas que se aproximam da gente. Num primeiro momento talvez seja um pedido de oração, um pedido de ajuda material nesse tempo de pandemia, mas daqui a pouquinho ela vai revelando o seu caráter quando você fala: irmão, irmã, Deus quer que você tenha uma autonomia, Deus quer que você tenha uma vida em Cristo para que Ele possa te suprir, segundo a sua misericórdia, segundo a sua graça. O meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades através de Cristo Jesus. Mas é necessário ter uma aliança, é necessário ter um relacionamento com Deus. Ah não, pastor, está muito pesado, eu quero só o pão multiplicado, o padeiro não me interessa. Então essas pessoas se afastam, elas não querem compromisso com Deus e se afastam da gente, porque nós nos tornamos inconvenientes, pesados, nos veem como juízes. E quando nós aprendemos a amar o próximo como Jesus nos amou, irmãos, tudo é diferente. A gente aprende a ser tolerante, mas aí então que Deus desempenha essa função por nós, porque nos instruindo através do seu Espírito, para que deixemos essas pessoas se afastarem de forma natural, deixemos seguir as suas vidas longe de nós, nos poupando assim de sofrimentos e decepções maiores. E quanto mais bondoso for o nosso coração, mais suscetíveis estamos a este tipo de manipulação. E isto é abominação a Deus. Deus quer que nós amemos as pessoas. Deus quer que nós sirvamos as pessoas. Mas Deus não quer que nós nos deixemos manipular por nenhuma delas. Nem família, nem irmãos em Cristo. Para que cada um aprenda que um tem compromisso em ajudar o próximo. Essa é a função do cordão. O mais forte ajuda o que está mais fraco. Porque aquele que está mais fraco daquela forma temporária, vai chegar um momento que ele vai ter forças de retribuir esse amor ajudando uma terceira pessoa. É assim que deve ser as relações quando nós nos tornamos igreja. Mas quando nós não temos essa habilidade de fazer isso, Deus toma a frente. E muitas vezes, ao invés dele arrancar as pessoas de nós, Deus nos arranca delas. Você pode perceber que tem pessoas que você liga, conversa e não é mais a mesma coisa. Parece que alguma coisa foi quebrada, mas eu não falei nada demais para essa pessoa. Houve pessoas que eu vim aqui pedir perdão por coisas que eu nem tenho consciência de ter feito. E por mais que eu me humilhasse na presença de Deus, pedindo para que Deus trouxesse essas pessoas de volta pelo amor que a gente aprendeu a ter por cada uma delas, Deus falou: deixa aí. Porque assim como eu, vocês também têm que aprender a respeitar o livre-arbítrio. Nós só deixamos de ter o livre-arbítrio quando nós nos tornamos verdadeiramente ovelhas de Cristo, porque aí não somos nós mais que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Aí esse amor ágape, esse amor pelo próximo, esse amar o próximo como eu vos amei, não é meramente uma doutrina bíblica, passa a ser o verbo encarnado, passa a ser a luz que faz com que nós nos preocupemos em tirar aquele irmãozinho e aquela irmãzinha das trevas, porque ainda não entendeu a realidade, a revelação do Evangelho. E por mais que nós tentemos, nós não conseguimos mais retornar a uma convivência sadia, porque Deus assim decidiu. Quando eu tive essa compreensão, irmãos, ao trazer essa palavra hoje, eu me senti pacificado, porque eu entendi que haverá pessoas que nos procurarão, assim como há outros pastores que nos assistem, que também têm seus ministérios, que chegarão até a determinada igreja não apenas para buscar um socorro imediato, como um pronto-socorro espiritual. Algumas até procurarão como hospitais, que um pouco mais de tempo elas talvez até precisem ficar internadas, quem sabe numa UTI espiritual, mas também vão seguir suas vidas, não ficarão conosco. Todavia, haverá aquelas que Deus enviará para compartilhar do pão da vida, como quem se associa a irmãos que querem comer uma boa picanha, aleluia, numa confraternização como quem vai a um bom restaurante, onde todos sentam-se à mesa para desfrutar do pão da vida. Esses permanecerão contigo até o fim. Por que casamentos são dissolvidos? Não foi por causa do adultério. O adultério foi uma consequência daquilo que já havia acontecido, já havia acabado. Falta de amor, falta de carinho, falta de diálogo, mas acima de tudo, a falta de Jesus.
Por que algumas pessoas não conseguem permanecer andando como igreja? Porque acham que igreja é estar dentro de um templo. Não entenderam que ela deveria ser o templo do Espírito, para abrigar o Espírito Santo e através da sua vida tornar-se corpo conosco. Não entenderam. Preferiram se separar, preferiram se afastar. Portanto, meus irmãos, ainda que muitas vezes não compreendamos o agir de Deus, precisamos sempre confiar nos seus desígnios, sempre. Ele sempre quer o nosso bem, e quando a verdade for revelada, pois nada permanece em oculto para sempre, compreenderemos os porquês de nossas indagações e essas pessoas, o porquê de elas terem de fato se afastado de nós. Assim como Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito, da mesma forma Ele não quer que nós nos tornemos refém ou escravos de pessoas que não comungam da mesma fé, nem do mesmo Deus, como nós. Por isso que o apóstolo Paulo alertou a igreja de Gálatas, no capítulo 5, verso 1, afirmando que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E depois de nos tornarmos livres, Paulo nos alerta para que nós não nos submetamos novamente a nenhum jugo de escravidão, nem de denominações religiosas, nem de pseudo-amizades, nem de pseudo-relações, nem de pseudo-relacionamentos, que possamos de fato praticar essa liberdade em 2022, que possamos de fato buscar em Cristo a genuína aliança que Ele quer que nós estabeleçamos com os nossos irmãos aqui na terra. Quem quiser ir que vá, quem quiser de fato caminhar conosco, sejam muito bem-vindos ao Cordão. Essa mensagem, última mensagem do ano de 2021, não apenas como uma revelação, mas como um desabafo de quem aprendeu a amar incondicionalmente sem pedir nada, mas para que também saibam que o nosso coração fica triste quando o evangelho que é pregado com tanta transparência, e eu procuro usar de didática, eu me resigno aqui ao poder do Espírito Santo, porque sei que só Ele pode te convencer do teu pecado, da tua injustiça e da tua falta de juízo. Porque é Ele que cria mente de Cristo, Ele que permite que a metanoia se instale na tua vida, no teu coração e na tua mente. Esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração nesse dia 26 de dezembro de 2021, nos despedindo deste ano de 2021, crendo que o melhor de Deus está por vir. Um feliz 2022, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vejo o Senhor nas águas tranquilas, no verde das matas. Hoje eu sinto o Senhor nos dias de chuva ou ensolarados. Eu percebo na flor a beleza do Cristo que floresceu minha vida. Hoje eu te sinto, Senhor, em cada detalhe que antes não percebia. Mas não foi sempre assim. Houve um tempo em que tudo era só fantasia. Ser feliz para mim era só um momento, um prazer que sumia. Lembrando o que eu senti quando a morte rondava os meus pensamentos. Sem saída eu pedi para que Deus me arrancasse daquela vida vazia. Mas quando eu te encontrei, descobri o valor de querer estar vivo. Hoje um adorador, eu te louvo e te sirvo, pois tu és para mim a razão de minha vida. Estrela da manhã, rosa de Sharon, tu és o Deus da vida que me faz ser campeão. Pai da eternidade, meu príncipe da paz, tu és o Rei da glória, não te deixo
rosa de Saron. Tu és o Deus da vida que me faz ser campeão. Pai da eternidade e príncipe da paz, tu és o Rei da glória, não te deixo nunca mais. Tu és o Rei da glória, pois de ti eu quero mais. O amor do Pai, a graça do Filho e as infinitas consolações e misericórdia do Santo Espírito de Deus estejam sendo derramadas sobre cada um de nós. Damos por encerrado nosso último encontro de 2021 aqui no Domingão do Cordão. Graça e paz a todos. Obrigada pela presença de todos. Oh, glória. E enche de unção.